Olá, estou aqui. Tanto tempo que eu não faço live, gente. Vou ficar um pouquinho perdida, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu convido. Ah, tá. Convidando. Vamos ver se foi. Ah, entrou. Estou um pouquinho perdida. Jaqueline, você... Ah, foi. Oi, deixa eu virar aqui Ah, a câmera. não, eu não sabia nem como que eu chamava. Eu vou botar A pessoa fica anos sem fazer live, aí volta toda perdida. Tem filtro aqui também? Tem filtro, gente. bem. Depois eu vejo isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ludmila Azevedo, eu sou dentista, sou reabilitadora, trabalho em várias áreas da odontologia, mas nos últimos anos, especificamente, eu vim aprofundando nas disfunções temporomandibulares. E aí, né, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse público que tanto chega no consultório. E eu convidei para falar comigo hoje a terapeuta Jaqueline, que a gente vai inovar aqui, trazendo um assunto que pelo menos eu nunca vi rodando por aí, que é sobre os traços de caráter e as DTMs. Antes de eu deixar a Jaqueline se apresentar, quer dizer, se apresenta primeiro, fala um pouquinho da sua jornada, que depois eu introduzo, que é enquanto o pessoal vai chegando, vou mandando uns aviãozinhos aqui também, eu acho que é isso, né? Eu venho aqui e vou mandando. Então, se apresenta, muito obrigada pelo convite, né? E fala aí para o pessoal um pouquinho de você. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos que estão chegando aqui, eu já estou vendo gente linda chegando, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline. Hoje eu trabalho como terapeuta na área de cuidados emocionais e principalmente falando sobre traços de caráter. Não trabalho só como terapeuta na área de traços de caráter, mas a parte de traços de caráter traz muita clareza. E o que que é isso? O que que são traços de caráter? Para quem nunca ouviu falar, né, o que que são traços de caráter? É o jeito de funcionar que nós temos, que cada um de nós temos. Todos nós temos 5 traços de caráter. E a gente desenvolve mais 2 ou 3 que ficam maiores. Ou nós temos temos pessoas também que são mais distribuídas. E aqui hoje, nessa live, eu não vou entrar direto falando sobre os traços ainda, mas nessa live nós vamos fazer essa junção maravilhosa de traços de caráter e a DTM. Para quem sofre aí com DTM, quem são as pessoas que mais sofrem, quais são os traços que mais são tendenciosos a desenvolver DTM, quais são as formas de você trabalhar com isso, de você melhorar isso, de você cuidar tanto do físico quanto do emocional. Tudo isso a gente vai abordar aqui hoje. Então, o que que a gente vai pedir a você agora? Pega esse aviãozinho que tem aqui, ó, do lado e já envia para mais pessoas. Convida para mais pessoas estarem aqui para aprender, para participar. Porque isso, gente, o conhecimento, ele liberta e ele traz leveza, ele traz cura pra gente. Porque quando a gente fica sofrendo de algo que a gente muitas vezes não sabe, ali a gente não acha que tem saída, mas quando a gente começa a aprender, você fala, puxa vida, então tem saída para mim, então tem jeito para mim. E é isso, então eu quero te convidar a enviar para mais pessoas e convidar, mande para 10 pessoas. Se cada um mandar para 10 pessoas, já vai chegar muita gente aqui, tá? Agora eu vou deixar com a Ludmila para ela conduzir, continuar conduzindo aí, a gente vai interagindo aqui. Vamos lá. Gente, tem jeito sim. Ela tá dando jeito até em mim, tá? Verdade. Então, olha só. Primeiro, para quem está chegando, para quem vai assistir depois, DTM, né? Eu adoro falar nome técnico, desculpem, mas assim, a pessoa fez doutorado, então ela fica, né? Não posso falar os nomes mais leigos e tal, mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para ter uma linguagem mais simples possível. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Desculpe meus colegas doutores, mas aqui é para quem quer resolver problema, e não para quem quer complicar. Mas, Lud, enfim, a disfunção. Oi?
Antes de você continuar, só perguntar para quem está aqui se está travando ou se está funcionando direitinho, se vocês estão ouvindo. Para mim, deu uma travadinha aqui. Tá chegando direitinho aí? Fala aí quem está aqui, se está chegando direitinho para você o som ou se está travando. Se estiver travando, fale, porque daí eu vou tirar o filtro, porque o filtro às vezes pesa e dá uma travadinha. Tá um pouquinho lento. Agora, também se tiver como barulho, eu tô com o ventilador ligado, então, assim... Eu só não consigo ver o que as pessoas escrevem, às vezes, tem meio dificuldade. Eu não sei se eu tenho que ativar alguma coisa aqui, mas enfim. Vamos indo. Não, já colocaram aqui que tá tudo ótimo. Então tá bom. Quero brilhos também. Então, vamos lá. DTM é uma sigla que a gente dá para a disfunção temporomandibular. O que é disfunção temporomandibular? São alterações na estrutura da ATM. A ATM, gente, ó, é essa articulação aqui do corpo que faz a gente falar, mastigar, deglutir, né? Quanta coisa maravilhosa a ATM nos ajuda a fazer, não é isso? Só que quando a gente tem alguma alteração em alguma estrutura desse sistema, pode ser nos músculos, na própria ATM, e muitas vezes em musculatura de pescoço, né, cervical, a gente chama de disfunção temporomandibular, tá? O bruxismo é uma outra história, tá? Então, o bruxismo, tem gente que range os dentes à noite. Só que aqui hoje, e o que mais chega no consultório, são pacientes que apertam os dentes durante o dia. E aí é que está toda a nossa questão, e é nesse público que a gente vai focar, tá? O que acontece? Qual é o perfil? Eu já estudo, né? Já venho estudando há muitos anos, fiz doutorado na fisioterapia, né? Com visão na disfunção temporomandibular, justamente porque eu via um gap na odontologia de aprofundar melhor nesse assunto. Além disso, o meu objeto de estudo, na minha linha de pesquisa, né, o meu projeto de doutorado foi no perfil biopsicossocial desses pacientes. Por quê? Uma coisa é a doença, uma coisa é uma patologia, uma coisa é um problema, outra coisa é a dor. Então, quando a gente fala em dor, a gente tem que olhar para uma coisa muito mais ampla, tá? E, principalmente no ano passado, tá? Em 2022, o perfil dos meus pacientes, que na maioria, né, são 95% dos meus pacientes são mulheres, e as demandas, as queixas clínicas que elas me traziam, foi um ano que eu percebi que eu não estava ajudando tanto. E olha que eu já trago ferramentas, né, que extrapolam a odontologia. Eu trabalho com terapia manual, eu trabalho com gerenciamento de estresse, com respiração, introdução à meditação, trago essa sementinha para a terapia, para o autoconhecimento, trabalho com a parte biomecânica, tenho formação em posturologia, então eu já olho nessa dimensão. Mas eu via que os pacientes estavam com um perfil um pouco diferente dos anos anteriores. E aí sempre tinha, né, no relato deles, pós a pandemia, aí veio a pandemia, e aí vinha relatos. Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui, eu não gosto de fazer não, mas hoje eu fiz, quis ser um pouquinho mais organizado. Preocupação com dinheiro, morte de familiar, medo do que vai acontecer, separação, divórcio, conflitos com a vida que estava levando, com o trabalho que estava levando, dificuldades, né? Tipo, eu gosto do meu trabalho, mas esse formato está me deixando louca e eu não sei como mudar. Demandas exageradas, dificuldade, por exemplo, pacientes que trabalham com o que gostam, mas tem que estar sempre provando quem elas são, tem que estar sempre ali numa luta diária, num ritmo que não se sustenta. Quem é mulher, nós mulheres, nós sabemos que nós temos nossas oscilações. Então, tem períodos no mês que a nossa energia está mais baixa, né? Não está naquele ritmo acelerado, mas tem trabalhos que demandam isso o mês inteiro. Então, isso me deu uma inquietação, porque eu não gosto de enxugar gelo. Eu não gosto de ver que meu trabalho não está evoluindo, né?
E eu tive até alguns desfechos, e aí eu sempre oriento. E muitas delas já em terapia, tá? Porque eu já recebo pacientes que estão medicadas, muitas já medicadas com antidepressivo, ansiolítico, terapia, mas mesmo assim, uma chavinha lá dentro não virava. E eu também me enquadro nesse, né, dentro desse contexto, eu também sou mulher, eu também tenho DTM, eu hoje sou super gerenciada do ponto de vista físico, né, não tenho nenhum sintoma de dor, mas comecei também a me perceber com algumas ativações desse estado de alerta exagerado, tudo isso. E aí, eu já conhecia, já tinha iniciado uma formação de psicanálise bioenergética no passado, em São Paulo, que eu me apaixonei, mas não consegui dar continuidade, mas um dia ainda vou fazer essa formação. E, como tudo na vida, nada por acaso, eu caí nas mãos da Jaqueline há uns 3 meses atrás e iniciei um processo com ela, terapêutico, maravilhoso, e que como ela já se apresentou, uma das bases do trabalho dela são os traços de caráter. E aí isso veio e eu falei, nossa, se esses pacientes que eu atendo, né, tivesse um pouco mais de noção desses conceitos, como que cada um como que funciona e como usar isso a seu favor, eu acho que eu estaria ajudando um pouco mais. E como alguns de vocês já sabem, eu tenho um projeto de vivência em autocuidado para DTM, onde eu trago ferramentas que vão ajudar no alívio dos sintomas, né? Que sintomas são esses? Cefaleia tensional, dor muscular, dor cervical. Então, assim, ansiedade exagerada, dificuldade de parar, de se desconectar do mundo, um sono que não é reparador porque não dorme da ansiedade. Então, eu já trazia ferramentas nesse contexto, né, que num projeto no formato online, muito interessante, mas eu sentia um pouco de falta de ter dentro desse projeto algo mais terapêutico. E aí veio essa ideia e a gente se uniu para trazer esse projeto, para expandir mais, para que a gente possa realmente trazer algo a mais para vocês. Porque não adianta, DTM, o bruxismo, né, tudo isso é um gerenciamento. E o paciente, ele tem que ser o dono da sua própria história. Né? A gente está aqui, enquanto terapeutas, profissionais de saúde, para organizar, ajudar a organizar alguma coisa, trazer uma ferramenta ou outra, mas quem se cura, quem se trata é você. Então, esse projeto é para quem realmente está querendo se apropriar de si, se apropriar da tua história, para também virar essa história. Tá bom? Então, falei bastante aqui. E agora eu vou pedir que a Jaqueline traga um pouco da introdução desses conceitos, para que vocês, né, para que contextualize melhor, para que vocês comecem a ter um contato e entendam um pouco qual é a nossa proposta. Gente, como eu falei no começo que são 5 traços, eu quero falar um pouquinho agora, que é muito importante, eu acho interessante a gente falar que os nomes dos traços, eles não têm nada a ver com nenhum tipo de patologia, tá? Já para te familiarizar que aqui você vai ouvir falar de uns nomes diferentes, mas que não significa nenhum, não tá associada a nenhum tipo de doença. Foram os nomes que foram mantidos pelas pessoas que estudaram, que chegaram nesse padrão. O Reich, o Loa, o Freud, são pessoas que vieram bem antes e tiveram esse entendimento, que as pessoas que tinham aquele formato do corpo parecido, eles tinham os mesmos comportamentos, o mesmo jeito de funcionar. Então, cada traço, ele está muito ligado ao corpo. Olhando o formato do corpo, dá para entender o jeito que aquela mente funciona. Quando eu olho e vejo uma pessoa que ela tem o ombro mais largo e a cintura mais fina, é como se ela fizesse um triângulo invertido no corpo, são pessoas mais líderes. Pessoas que têm um corpo mais formato de violão são pessoas que têm mais necessidade de controle. Pessoas que já são mais redondinhas, rosto mais redondinho, são mais cheinhas, são pessoas que são muito comunicativas, que gostam mais de abraço, gostam mais do contato, e por aí vai.
Pessoas muito magrelas, que não engordam nunca e que têm ossos sobressalentes, são pessoas que elas têm uma imaginação criativa muito grande, mas não gostam tanto de contato assim. E pessoas mais quadradinhas, que têm o corpo mais quadradinho, são pessoas mais planejadoras, mais organizadas, que têm necessidade de segurança, que têm necessidade de ter clareza das coisas. Aí, o que que isso tem a ver com tudo isso que Ludmila está falando aqui, gente? As pessoas que apertam mais aqui, a parte dos dentes, são pessoas que têm muita necessidade de controle, não soltam o peso por nada, carregam peso demais. São pessoas que estão o tempo todo querendo dar conta de tudo. São pessoas que estão o tempo todo naquela sensação de que se cobram porque tem que fazer tudo muito perfeito. Aí não descansa. Aí a boca aqui, ó, a tensão, ela triplica. Aí, queridos, todo esse sistema muscular, ele vem para dizer para você que você precisa dar uma atenção para o que está carregando lá dentro das emoções. Porque, na verdade, a gente entende que a questão física é negativa, mas no fundo, ela nunca foi. A questão física, ela te favorece para você olhar para aquilo que você não está querendo olhar. Por quê? Porque quando chega no físico, é porque aqui já está insustentável no emocional. O emocional já está gritando. Então, a gente olha para a questão física e, ao invés da gente reclamar e achar ruim, a gente começa hoje a olhar de uma outra percepção e falar, tá, então, se eu preciso dar uma atenção aqui, então eu vou ver o que eu posso cuidar no emocional também. Porque o problema físico, ele fica recorrente. Se você trabalha só no físico, é aquilo que a Ludmila falou, é igual enxugar gelo. É igual você vai lá, trata, e daqui a pouco o problema está recorrente. O próprio profissional, ele se sente até desestimulado quando o paciente volta com o mesmo problema, não é, Lud? Existe uma coisa um pouco delicada nessa situação, né, das DTMs, porque ela realmente é uma síndrome, é um quadro multifatorial. Uhum. Então, infelizmente, como que eu vou falar isso? Precisa de uma avaliação bem contextualizada, tá? Precisa de uma avaliação biomecânica, sim, odontológica. Tem muitos pormenores, são muitos vieses, tá? E também é muito chato quando o paciente tem uma questão mesmo e o dentista ou quem vai atender já joga para o emocional. Sim. Também acontece o inverso, tá? Então, a gente tem que estar com os olhos realmente muito atentos para não deixar passar nada, ok? Sim. Só que assim, se você é um paciente, como às vezes eu recebo, que já fez muitos tratamentos, que já experimentou de várias formas, normalmente, às vezes ela passa um tempo em remissão, que a gente fala, depois volta. Tem pacientes que eles querem estar sempre catando alguma coisa no físico. Então, eu tento sempre trazer de uma maneira sutil. Será que não tem algo, né? Lógico que eu vou olhar para toda essa parte, vou fazer o que eu tenho que fazer do ponto de vista biomecânico, de proteção, porque muitas vezes não adianta. Só que o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão realmente se percebendo durante um dia, sim, travadas, entende? Como que eu vou tratar isso? Aí eu falo, olha, esse estímulo de estar travado, a gente tem que olhar para um outro campo. O que está te estimulando a isso? Né? E aí entra um pouco mais nessa seara. Que perfil, que resistência é essa? Né? Que comportamento é esse? Ou que traço de caráter é esse? Que está muito aqui, que é o que a Jaqueline traz. Porque cada traço de caráter, ele tem a sua dor, mas também tem os seus recursos. Só que quando a gente passa muito tempo num padrão, é como se aquilo fosse só negativo, né, Jaqueline? Vamos dar um exemplo claro para eles aqui. Eu vou contar vou contar uma historinha e você vai trazer, então,
qual seria esse traço, qual é a dor e como essa pessoa poderia trabalhar isso, né? Sim. Vamos lá, tem uma paciente, o nome dela se chama Maria, e ela trabalha no Tribunal de Justiça com crianças, né? Então, toda vez que ela vai lá para uma audiência com uma criança, ela sai muito mal, ela vai para o banheiro, chora, quieta, sai e pega outra criança. E aí, um dia ela chega no consultório comigo e eu olho, vejo que ela tem várias questões que poderiam dar uma DTM, apertar dente, mas aí quando eu começo a liberar a musculatura dela, ela começa a chorar e lembrar daquelas criancinhas. E aí, o primeiro pensamento que vem é, mas eu não posso largar meu emprego. E aí, ela quer ajudar mais do que ela já faz. Ela só consegue pensar no sofrimento. Mas ela não consegue pensar que o que ela pode fazer, ela está fazendo. Sim. Como que a gente diria que traço de caráter tem nessa paciente? Primeiro, se ela chora muito, ela tem muita oralidade. Porque o traço que tem facilidade de chorar é o traço oral. O oral é um traço que ele quer cuidar, ele quer proteger, ele quer defender, ele sente a dor do outro, porque ele é muito sensitivo. O oral ele tem essa nuance muito profunda de sentir o que o outro está sentindo. Ali ele pega para ele. Quando ele vai para o banheiro chorar, ele entende assim, eu não consigo fazer mais nada, então eu vou ter que amanhã aguentar de novo, ver tudo isso de novo. Ou seja, vai entrando para dentro aquela dor, aquele... Mas, aqui os traços, se ele entender que aquilo ali, ele não pode fazer mais nada, ele vai ficando na dor. Na dor, na dor e na dor. Porém, esse traço também tem muito recurso. Quando ele não entende quais são os recursos que ele tem, como que ele vai fazer para ir para o recurso, se ele não sabe que tem? Porque os recursos e as dores, elas são naturais, mas a tendência dos traços é permanecer muito mais na dor do que nos recursos. Então, quando que eu vou para o recurso se eu não sei que recurso eu tenho e como eu vou fazer para ir para ele? Perfeito! Esse lugar é um lugar que muitas pessoas se perdem por não saber que tem um recurso e que pode ir para o recurso. Ah, eu vou precisar trocar de emprego? Às vezes não é tão possível assim trocar de emprego com facilidade. Às vezes não é. Outra coisa, pode trocar de emprego e cair num problema diferente, mas na mesma situação, né? Que é uma situação também. A pessoa fica, eu vou sair do emprego. Na verdade, você pode até escolher isso, mas desde que você realmente entenda que você está no seu momento, que você não está fugindo de nada. E normalmente, quando a gente foge de algo, a gente está fugindo da gente. Então, pode ir para onde é que você for, você vai junto. Né? Então, assim, é muito importante, porque é um outro conflito que aparece muito, né? Pessoas que não estão dando conta da vida que estão, e a primeira coisa que a gente pensa mesmo é, vou acabar com tudo, vou sair de casa, vou embora da cidade. Nossa, já fiz isso algumas vezes pensado realmente porque eu queria, mas eu sei que em alguns momentos foi uma fuga mesmo, e aí você quer tomar uma atitude drástica. Tem algum traço que faz isso? Ah, então sai daqui e faz uma coisa tipo assim, precisa de uma coisa muito grande para mudar. Aí quando você vai ver, você tá pior do que você era, porque você não mudou nada, só deu um impulso, né? Qual é o traço que tem esses rompantes? Tem, o traço rígido, ele faz isso. Ele vai nesse rompante, não dá para ficar aqui, eu fui para o outro, mas aí não resolveu dentro, ele leva tudo junto com ele. Quando chega lá, ele se depara com uma situação em que, de novo, ele já não teve paciência, porque aí aqui entra a questão da paciência, o rígido ele não tem muita tolerância, ele é um traço muito exigente, ele não tem muita paciência com algumas coisas, para ele tem que logo já virar tudo, romper, sem olhar muito para dentro, porque o rígido tem bastante dificuldade de assumir que tem alguma coisa que pode ser ajustada. Rígido não gosta de mostrar vulnerabilidade.
rígido. Por quê? Porque pedir ajuda para o rígido já é achar que ele está com algum defeito, com alguma fraqueza. Rígido não gosta nem de chorar. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente tem 2 ou 3 traços? Aqui entra o ponto crucial. Quando você tem bastante oralidade e bastante rigidez, o que vai acontecer? A oral precisa chorar para ela desabafar, porque oral é como se fosse uma represa, ela vai aguentando, aguentando. O chorar faz a válvula de escape para a represa não transbordar. Mas, por outro, contrapartida, a pessoa também tem muita rigidez. Aí ela fala, chorar que nada. Vambora, seca as lágrimas que você aguenta, você é forte. Que a rígida, ela tem essa sensação de que ela é forte e que ela dá conta. E aí você entra num conflito, né? Aí entra no conflito e aí é onde a gente começa a negar um traço. E esse conflito é uma luta. Você está em estado o quê? De luta e fuga. Estado de luta e fuga, sistema nervoso simpático, ativadíssimo. Não dorme, não para de pensar. Vira... Muita gente chegando, eu não consigo dar conta, eu não consigo ver direitinho. Cris, olá, Kate, gente, ó, vai comentando, pode cortar a gente também, fazer perguntas, tá? Porque aqui tem uma oral, que agora falar. Duas. Não, mas a gente dá espaço, a gente quer esse espaço, porque eu acho que é uma conversa muito positiva, né? Na verdade, a gente está iniciando esse projeto, né, com a possibilidade de trazer para os pacientes, mas é um projeto também para os profissionais, porque quando a gente tem esse olhar na clínica, a gente que trabalha com dor, com sono, com dor crônica, DTM, bruxismo, a gente tem que entender sobre isso, para saber mais, cada dia mais, eu estou sendo mais assertiva. Lá no início, né, esse ano, eu não assumi muitos pacientes, porque eu via que eu podia fazer a minha parte, mas que não era aquilo que eles estavam precisando. E no final do processo, eles me vieram, ou foram para terapia, ou iniciaram uma medicação que era necessária, porque às vezes gente, o medicamento está aí para ser utilizado, ele precisa só ser bem utilizado, né? Outro dia, uma paciente entrou em contato, eu falei para ela, olha, ela teve uma questão muito séria de saúde, realmente, há uns 10 anos atrás. Ela teve um tumor e ela tomou muita medicação para poder, né, suportar o que ela estava passando. E ela tinha muita enxaqueca e etc. E aí, depois de um tempo, ela parou as medicações, ela não quer mais se medicar, mas ela começou a ter muitas crises de novo. Só que eu percebi na consulta, ela já tinha até uma placa, e eu coloquei, ela começou a falar que não estava adaptado. Pelo que eu vi que ela falou que não estava legal, eu falei, isso aqui já é uma hipervigilância. Não é porque a placa está mal adaptada. Aí, com muito cuidado, eu falei, olha, eu acho que você poderia tentar usar essa placa, ela está direitinha, para ver se você se adapta, ter alguma coisa na tua boca de novo. Mas, de fato, a terapia é importante para você. Porque por que eu vou assumir um caso desse? Né? Eu poderia oferecer uma placa nova, inventar. Não! E aí, ela entrou em contato comigo, que ela fez algumas outras consultas, ficou bem na físio, eu acho, ficou bem um dia, mas depois voltou, começou a ter crise de novo, voltou no médico dela, neurologista, começou uma medicação e parou de apertar os dentes. Entende? E aí eu falei, que bom, às vezes a medicação é importante, mas não deixe de fazer a terapia, já que você quer sair da medicação um dia, porque ela vai te dar um suporte agora para talvez você se aprofundar no que você precisa, né, Jaqueline? Porque é importante a gente falar aqui que a proposta que a gente está trazendo, né, nessa nossa união, é de trazer mais uma ferramenta, mais um conhecimento, para que você que venha com a gente nessa jornada, né, são 4 encontros, onde eu vou continuar trabalhando com as meditações, com as respirações, com o autocuidado, automassagem, exercício, mas a gente vai ter esse plus da Jaqueline, que é trazer esse conhecimento de você ver com o
que você se identifica, né? Como que são os traços, você vai se reconhecer de acordo com cada fala dela, a gente vai trazer os recursos. E a partir daí, você poder se aprofundar e realmente não ficar nesse ciclo vicioso. Porque Sim. também tem paciente que gosta, né? Não é que gosta porque eu gosto. Ninguém, eu gosto de sofrer e é isso. Mas nós temos os nossos ganhos com as nossas dores. Nós temos também o nosso hábito de ser de cada jeito. E aí, Padrões que a gente isso é um recebeu processo profundo, né, Jaqueline? Não é um processo realmente superficial, né? É profundo. Gente, olha, quer ver uma coisa forte? É padrão. Padrão familiar. Se você vê o exemplo de uma mãe guerreira, uma mãe forte, que ela deu conta de tudo a vida toda. Que ela era aquela pessoa que carregava o mundo, mas ela tinha que fazer tudo para todo mundo. A criança, desde pequenininho, ele começa vendo aquilo como algo que é o correto. Ele vai fazer o que quando ele crescer? Qual é o padrão que aquela pessoa se desenvolve? Ela acredita que é o certo. Ter que dar conta e fazer tudo para todo mundo. Padrão é algo muito forte. É algo que para a gente mudar é como se você estivesse negando a sua própria família. Porque todos nós temos necessidade de pertencer. A gente acaba se identificando com o pertencimento através do padrão. Isso é muito poderoso. Só que aí, quando é que você está se escolhendo? Quando é que você está fazendo o que faz sentido para você? Você está de fato fazendo o que você gosta? Você está de fato se escolhendo? Você sabe quais são as suas necessidades? Ou você está negando você? Ou você está achando que você deveria ser diferente? Ou que aquele lado, aquele traço é ruim em você? Ai, não queria esse traço. A resistência, né? A quem a gente é, né? Aí erra, ou pisa na bola e não aceita que errou, não aceita que escorregou. E aí, quanto tempo você fica ali naquilo e aquilo vai virando um emaranhado de emoções, de química, né? Porque toda emoção, ela tem uma química. Ela libera uma química no corpo, sim. Né? Se você estiver triste, se você estiver pensando em alguma coisa que vai ser triste, você vai ativar uma parte do seu cérebro que vai liberar um hormônio, qualquer coisa que seja diferente. Não vou entrar em detalhes aqui muito técnicos. Mas, assim, o seu corpo está acostumado com aquela química. Para você mudar e modificar isso, você realmente precisa mexer em vários pontinhos ao mesmo tempo. E aí tem um padrão também muito que chega, muito assim, que eu já observei. Pacientes que já, eles, né, a gente vai escolhendo. Eles não, eu vou me colocar porque eu também sou paciente. A gente escolhe porque é mais fácil pra gente ir mexendo. Né? Então, para algumas pessoas é mais fácil pela atividade física, pela alimentação, pela meditação. Cada um vai escolher o seu. Né? Na medida que escolhe o seu, tem muitas pessoas que escolhem as coisas mais físicas, né? Então, lá, alimentação 10, atividade física 10, aquele monte de medicamento ortomolecular, tudo certinho. Aí a pessoa tá ali, ó, certinha. Se você vai mexer no corpo e vai liberar já, pum! Né? Eu tive uma experiência no passado muito séria com isso, assim. Foi até primeira experiência minha que eu posso falar negativa, né? Que uma paciente, que não era nem paciente minha, uma paciente de uma colega, que eu fui atender, e pelo questionário, eu mando um questionário antes. Eu olhei e falei, essa paciente não é para mim, porque não tinha queixa nenhuma, tá? E aí, quando eu cheguei na consulta, ela também não tinha nenhuma queixa, mas aí quando eu fui fazer as palpações, ela quase deu um grito de dor. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa que não tá batendo. Errada não, que não tá batendo. E aí eu falei, tá, aí como eu faço, né, terapia manual, um pouco, uma liberação dessa musculatura mastigatória, eu perguntei se podia, e quando foi, ela falou, ai, não, mas ela resistiu. Eu falei, olha, a gente não precisa continuar. Só que ela quis que eu continuasse, nossa, aí depois ela abriu um quadro nos outros dias, ficou super, assim, incomodada, né? Por quê?
Porque é realmente sobre isso. Às vezes é uma rigidez, é uma coisa que está tão ali dentro que a pessoa não está preparada ou ela tem uma resistência, né, a mexer. E são traços, são padrões que trazem. E olha quanta dor essa paciente tinha, sabe? E tudo bem, tá tudo certo. Aqui a gente não vai obrigar ninguém a se investigar, mas também tem outro lado, tem outras pessoas que estão querendo e cada vez mais é oferecido para elas, sabe, técnica disso, daquilo, injeção, não sei o quê, e não vai resolver. Pode até ajudar, mas se não mexer naquele pontinho lá, né, nem sempre a gente vai descascando essa cebola. Só que até enquanto profissional eu me incomodo. Eu acho que eu estou ali, se não é comigo, eu tenho que orientar para onde é. Eu não tenho que encaixar o paciente na minha clínica, nas ferramentas que eu tenho, né, ou no que eu acho. Porque eu acho que, assim, dentro da metodologia que eu trabalho, quando o paciente é para mim, ele vai ficar bem em muito pouco tempo. Sim. Senão, esse paciente não é para mim, né? Então, assim, eu acho que essa ferramenta dos traços de caráter, esse conhecimento, teria que ser para todo mundo, sim. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ter essa informação. Se aprofundar, é a escolha de cada um, mas eu acho que só em ter informação sobre esses conceitos já pode te fazer, assim, dar saltos tão grandes na vida, porque você vai entender, nossa, é verdade. Uma vez eu acho que teve um dia que eu te perguntei, né? Que eu tenho uns traços de caráter bem distribuídos. Aí eu tava com uma festa muito legal para ir, mas ao mesmo tempo eu precisava ficar em casa, mas eu também queria estar com pessoas. Eu falei, gente, eu faço o quê agora? E aí eu sempre achei que eu era louca, que tipo, bipolar, né? A pessoa não sabe o que quer. Não, mas uma parte minha queria ir pra festa. A outra falava, você não tem energia pra ir pra festa. Aí eu mandei mensagem pra Jaqueline e falei, já sei, eu vou pra casa de uma amiga, porque eu nem fico sozinha e nem vou pra uma energia. Então, assim, a gente vai aprendendo. E não me achei louca, não fiquei me criticando de bipolar. E foi o que eu precisava fazer. Olha que coisa pequena, um ajuste mínimo. Mas isso me salvou, de repente, de fazer alguns estragos na minha vida, que às vezes eu fazia nesses momentos, entendeu? Então é sério, é importante. Me salvou de ficar apertando o dente, porque fiquei num conflito sem saber o que fazer. Aí nisso que você aperta o dente, você respira mal, você aumenta a ansiedade. Aí é um ciclo vicioso, né? Que vai se propagando. Quero contar um exemplo aqui que foi muito interessante. A criança, quando ela é oral, ela é bem oral, ela chora muito. Ela tem muita facilidade de chorar e ficam adultos que choram com muita facilidade. Mas quando ela tem uma mãe muito rígida, com traço de caráter muito rígida, para a rígida não faz sentido ficar chorando. Então a rígida, ela cobra muito aquela criança, para de chorar, você está chorando puro. Aí, teve um garotinho que ele era bem oral, e ele chora com muita facilidade. Aí foi explicado para ele que ele tem muita oralidade, que ele pode chorar sim, que tá tudo bem ele chorar. Aí ele foi para a escola. Quando ele chegou na escola, o coleguinha, aconteceu dele cair lá, se machucou, e ele começou a chorar. O coleguinha dele falou assim, você é muito chorão, você chora puro. Ele falou assim, eu choro porque eu sou oral, eu posso chorar sim. Aí a professora foi, chamou a mãe do aluno e falou para ela assim, que história é essa que seu filho agora tá com essa conversa que ele pode chorar, que ele é oral? Aí a mãe foi e explicou, ela, não, porque eu fiz a minha análise, eu trabalhei junto com ele essa oralidade, porque ele realmente ele é muito oral e eu reprimia muito isso nele. Agora eu digo para ele, pode chorar. E o que eu quero trazer aqui com esse exemplo? Quantas crianças que são reprimidas, que não podem chorar e vão para a vida adulta acreditando que chorar é errado. Se ela tem aquela válvula de escape pelo chorar, e ela não faz isso porque ela acreditou que é errado, o que ela vai poder fazer? Qual é o resultado no físico que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai acabar reprimindo aquele traço e isso vai gerar no físico dela transtornos em várias áreas.
seja na parte dos dentes, seja na parte de outras partes físicas, porque o corpo, ele tá falando alguma Olha, coisa. e essa parte da boca É a é mais onde a gente carrega atingida, né? tudo aqui. Aí, É muito forte. É realmente um inconsciente que vai para ali, a gente vai se, né? A criança que não amamentou, às vezes, a postura de língua, às vezes eu corrijo e ajudo as pessoas só orientando sobre a postura da língua, que é uma coisa que a gente trabalha também nessa vivência de autocuidado. São várias dicas que parecem simples, mas que, sabe, durante a pandemia eu fiz alguns atendimentos online. E as pessoas, né, lógico, precisavam às vezes ter uma complementação presencial depois, mas saíram dos quadros mais agudos de dor, aprendendo a lidar consigo. Então, assim, a gente está trazendo essa proposta hoje que é maravilhosa. Além de você ter ferramentas físicas, que é o que a gente vai passar, eu quero até fazer. A gente vai fechar aqui com uma vivênciazinha bem pequenininha, mas é porque eu acho que sempre a experiência fala mais, né, do que palavras. Mas, além da experiência física, dos exercícios, das orientações, esse conhecimento básico pode te ajudar e muito, né, Jaqueline? A gente, assim, eu realmente tenho muita empatia por esse público, porque toda a minha história profissional hoje é construída pelo meu processo que passou por isso também, né? Eu passei por esse processo de entrar em contato com as minhas dores, de conseguir olhar para elas, além de sentir e a cada dia mais me aprimorando, né? Me aprofundando no que realmente acontecia comigo. Já tive crises muito fortes, já tive até crise de fibromialgia. Então, assim, é um processo longo e eu sei que tem muita gente sofrendo que está rodando, peregrinando, mas que infelizmente não estão tendo as orientações que poderiam estar realmente ajudando, né? Não que acho que tudo é válido, todo mundo tem seu caminho, todo mundo tem sua história, mas a gente vai passando pela nossa experiência e a gente tem que pegar aquilo que foi bom para a gente, ressignificar e trazer também para que outras pessoas possam se beneficiar disso, né? Exato. Então, assim, a nossa proposta são encontros, são 4 encontros, são uma vivência, na verdade, né, que a gente vai fazer online. As informações mais detalhadas, quem quiser, entra na minha página, tem um link lá que é grupo VIP, grupo Vivência Online, que é um grupo de WhatsApp. Então, você entrando lá no grupo, você vai ter todas as informações, a gente ainda... Brevemente a gente vai lançar a data desse primeiro grupo, mas é um trabalho que a gente quer estar oferecendo mesmo recorrente, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se beneficiar desse trabalho. E eu sempre tive uma inquietação muito grande, porque enquanto dentista eu já faço bastante coisa fora da caixinha, mas eu quero realmente agora me assumir nesse lugar. E aí eu quero te agradecer, Jaqueline, por aceitar esse desafio comigo. Te agradecer não só por estar aqui comigo nessa live, mas também por ter me ajudado a chegar aqui hoje, né, no meu processo pessoal, terapêutico, e falar que realmente é uma virada de chave e que a gente, né, tem que se somar. E Sim, antes de fazer a nossa vivência, grata também. Não, eu queria... sou muito grata também por esse privilégio de ter esse conhecimento, porque primeiro passou na minha vida. Esse lugar de entender sobre os traços, a pessoa mais curada fui eu dentro daquilo que eu comecei. Eu entrei para trabalhar com isso, mas eu me permiti viver essa cura, essa clareza, ir para os meus recursos. E foi muito profundo, porque quanto mais a gente se cura, mais a gente ajuda outras pessoas a se curarem também. Então eu comecei a respeitar os meus filhos, como eles funcionam, meu marido, como ele funciona, e passei a me aceitar como eu funciono. Isso foi muito, muito rico, porque aí eu fui para um lugar de leveza,
eu fui para um lugar de viver a minha essência, aquilo que eu já sou, sem ter que ficar nas dores dos meus traços. Porque eu também, como a Ludmilla falou ali, ela é bem distribuída, eu também sou. E as pessoas que elas são consideradas que carregam mais conflitos são as pessoas bem distribuídas. Por quê? Porque elas têm quase todos os traços na mesma proporção. Imagina, se você tem 2 ou 3 traços, você vai ter as dores daqueles traços e os recursos daqueles traços. Agora, imagina se você tem os 5 traços na mesma proporção, você vai ter as 5 dores na mesma proporção e os 5 recursos também. Ah, existem vantagens e desvantagens. Não dá para a gente mudar os traços, gente. Antes que você já se pergunte, não tem como mudar os traços. Você formou esses traços naquela experiência que a criança teve do útero até os 6 anos de idade. Uma vez que formou o corpo, aquele formatozinho do corpo foi baseado na dor que aquela criança sentiu, ela não vai ter como voltar lá e desfazer aquilo, só se ela nascesse de novo, e isso a gente sabe que agora não é viável. Então, os traços, eles são permanentes. O que é importante entender? Você não é refém das suas dores. Porque junto com as dores que aqueles traços desenvolveram muitos recursos. Aqui é que entra a beleza de entender os traços, de entender o jeito de funcionar, de aprender como ir para o recurso. Então, eu acho que vai fazer muito sentido esse movimento que a gente está fazendo aqui, de trabalhar essas duas coisas junto. Vai ter muita vantagem, vai ser muito produtivo para quem chegar e começar a entender as duas coisas. Por quê? Porque quando você olha e fala, então isso aqui não é um defeito em mim? Então isso aqui dá para eu ajustar? Dá para eu ser menos crítica comigo mesma? Dá para eu ser menos exigente comigo mesma? Aqui é que entra a questão de você ir para os recursos. Gente, quando você vai para os recursos, tem uma linda aqui, é a Rosa. Eu vou falar um pouquinho dela, porque ela fez o vídeo falando da história dela ao vivo e em público, então ela não tem essa limitação de vergonha, porque ela já tem uma live dela incrível, contando o testemunho dela, de o fato dela ter esse entendimento. Ela também ficou curada da fibromialgia. Quando ela chegou no meu consultório, que ela contou tudo, eu falei, se você acredita que você pode ficar livre disso? Ela me olhou, parecia que ela ia me fuzilar, e ela tá falando aí, ó, ela parecia que ela ia me fuzilar, tipo assim, como assim? Você não tem noção do que eu sinto, e você tá dizendo que eu posso ficar curada? Porque ela, de fato, ela sentia muita dor, ela sentia dor no cabelo até as unhas do pé. Eu tô falando dela abertamente porque ela já falou na live dela, e tá lá no Instagram dela exposto para quem quiser conhecer a história dela, que é uma história muito, mas muito incrível de cura. Por quê? Porque ela mergulhou para dentro. E como uma boa rígida, de cara ela queria achar que eu estava errada. Porque a rígida... Desculpa, eu só vou... Só para a gente ver o horário, para não perder e não salvar a live. Então, a gente tem uns minutinhos ainda. Tem uns minutinhos ainda. Então, a gente tem uns 8 minutinhos. Obrigada, Rosa. Ela disse, pode falar tudo. Eu tô falando que Rosa, ela é muito aberta, ela é muito fofa. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem coragem de olhar para dentro, porque precisa ter coragem para olhar para dentro. Porque a gente está na sensação de guardar muita dor. Então, aquele movimento de resistir é para proteger. É para tentar proteger, para não doer de novo. A gente vê isso. Eu vejo cada um quando chega naquela resistência, é para tentar proteger o lugar que já doeu muito. Mas quando você tenta proteger o lugar que doeu, não dói de novo, mas também não entra amor, não entra cura, não entra abundância, porque ali, se você fica na resistência, você cria um muro, não entra mais nada. E às vezes nem
vai doer tanto assim, porque na verdade o medo de doer é maior do que a própria dor. É verdade. Então, era isso que eu quero falar aqui. Gente, tem assunto. A gente vai fazer outras lives, a gente vai ter bastante espaço. Lá no meu link também tem umas aulas, umas dicas de massagem, automassagem para DTM. Então entra lá depois, dá uma olhada, entra no grupo, se esse conteúdo fez sentido para você, manda para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que um monte de gente aqui falou, nossa, eu sou assim, ai, fulano ia gostar, então façam isso. Se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui, coloca. Então, manda no direct pra gente, para dar uma ideia também, dizer como é que foi, dar um feedback, tá? Se fez sentido, se foi legal. Porque, enfim, eu tô um pouco destreinada de live, mas tô com medo aqui de perder, não conseguir salvar. Eu acho que eu vou apertar no X, né? E aí ela me pede para salvar, não é isso? É isso. Eu quero gratidão, agradecer todo mundo, né, que passou aqui. Não consigo ver todo mundo, mas assim, muito obrigada, foi ótimo. Espero que todo mundo tenha aproveitado alguma coisa, enfim, que vocês quiserem trazer pra gente, a gente está aqui aberto também para receber, para escutar. Jaqueline, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar embarcando nessa junto comigo. E é isso, já tô querendo fazer outra. Vamos marcar, gente. Teve minhas irmãs que passaram aí, cunhados, sobrinhos, um monte de gente. Eu não consegui responder, porque se a gente para olhar o comentário, a gente acaba não conseguindo dar sequência no assunto, mas muito obrigada. E a gente vai ter outra live também, vai ter outras, né? Tem muita coisa pra gente desenrolar por aqui. Porque nós não temos reserva, gente. Quem quer se aprofundar mais, vai se aprofundar e vai alcançar níveis maiores de cura. Mas para conhecimento a gente vai entregar aqui também. E bora lá ser o melhor que a gente pode ser, assumindo o pior que a gente também pode ser. Né? Porque é só reconhecendo o nosso lado negro que a gente pode brilhar mais, acolher, né? Segurar a onda também, aprender a gerenciar, tá bom? Que bom, foi maravilhoso. Um beijo. Gratidão, Rose, gratidão a todo mundo que tá aí. Beijo, beijo. Fiquem ligados que, a gente vai marcar a próxima.